Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para trazermos um vídeo para você, mais uma vez, acerca da palavra do Criador. Veja bem, em primeiro lugar, eu quero te pedir que você fique comigo, que eu vou descrever para você em detalhes tudo que você precisa saber para não ser mais enganado ou enganada pelos líderes religiosos. E eu vou usar a Bíblia como fonte. A primeira coisa que eu quero te perguntar: qual é o seu desejo em relação à palavra? Qual é o seu desejo? O que você tem vontade? Fique comigo que eu vou demonstrar isso para você. Em segundo lugar, qual é o seu obstáculo? O que você enfrenta quando você estuda a Bíblia? Qual é o seu problema? Qual é o problema que você tem que você às vezes não consegue entender a palavra de Deus? Qual é o seu obstáculo? Você não tem tempo para estudar a Bíblia? Você não encontra alguém que explique a você de verdade? O que está em jogo? E por que isso é tão importante que você compreenda a palavra de Deus? Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo e eu vou pedir para você, no final do vídeo, mostrar qual foi a experiência que você teve ao você ouvir esse vídeo. Me diga aí se você ficar satisfeito com o conteúdo desse vídeo, aí você deixa o seu like, você se inscreve no meu canal, você compartilha o conteúdo deste canal, tá bom? Se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like aí, porque você deixando o seu like, você estará me ajudando. Você estará ajudando o canal do nosso irmão Alberto Lire, tá bom? Fique comigo até o final. Não ouça o vídeo só 1 minuto, 2, 5, mas ouça até o final. Eu prometo a você de trazer para você aqui as respostas, talvez que você tem procurado para entender a palavra de Deus. Então vamos lá? Vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante, que é, no vídeo anterior de ontem, eu falei sobre vida eterna. Eu quero botar aqui hoje, baseado em 1 Coríntios capítulo 13. Redobre a sua atenção para que nós possamos aprender juntos, tá bom, meu querido? Sobre a palavra do nosso eterno Criador. Redobre a sua atenção. Fique no vídeo e eu vou te mostrar. Nós vamos usar aqui o amor é o combustível dos mistérios do Criador. Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Preste atenção. Vamos começar? A partir do versículo 1. Ainda que eu, Paulo falando, o nosso irmão Saulo, Paulo em português, não é? Mas não deveria ser Paulo, porque nome próprio não se translitera, não se faz transliteração de nome próprio. Alberto no Brasil vai ser Alberto em qualquer lugar do mundo. Então o nosso irmão apóstolo Saulo, não é? Ele vai falar aqui: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Queridos, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 1, o que seria essa linguagem dos anjos e dos homens? O que seria? O que Paulo está querendo dizer aqui? Fique comigo até o final e você vai aprender. Redobre a sua atenção. O meu objetivo é fazer você entender o que eu quero, qual vai ser o final desse vídeo,
a conclusão que nós vamos chegar quando estivermos no final do vídeo. O que seria essa linguagem dos anjos e dos homens que o nosso irmão Saulo fala aqui? Vamos aprender. A linguagem dos anjos seria uma linguagem extraordinária, uma linguagem espiritual. Seria o quê? Essa linguagem dos anjos seria a linguagem de outro mundo, não é língua estranha, como os homens, como os líderes, como os crentes evangélicos faz hoje nos templos. A linguagem dos anjos, no meu entendimento, é aquela linguagem extraordinária que os homens usam como se fosse deuses, como se fosse donos das pessoas. Linguagem dos homens, para mim, seria aquela linguagem acadêmica, aquela linguagem de outro mundo que eles usam para tentar enganar as pessoas. Porque a linguagem dos anjos é a linguagem de outro mundo. Para mim, é a linguagem extraordinária. É uma linguagem que parece ser a linguagem de outro mundo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. E qual seria essa linguagem dos homens? Seria a linguagem dos religiosos? Seria uma linguagem secular usada pelo conhecimento humano, a fim de enganar as pessoas? Qual seria a linguagem dos homens? Será que é aquela linguagem que eles usam para intimidar as pessoas? Mas Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Olha só, ainda que alguém venha trazendo uma linguagem dos anjos, aquela linguagem extraordinária, que parece ser de outro mundo, mas ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos homens é uma linguagem secular, é uma linguagem material, não é coisa que parece que é de outro mundo. Mas Paulo diz: ainda que eu viesse usando essas duas linguagens, e se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o time, ou o sino que tine. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Uma coisa muito importante que você tem que saber. O amor, usando a Bíblia como base, usando a Bíblia como fonte, o amor é a única ou é o único combustível dos mistérios do nosso eterno Criador. Não é a religião que faz você ter comunhão com o nosso eterno. Não é os rituais cerimônicos ou cerimoniais que fazem você ter comunhão e ser conhecido como filho do eterno Criador. Não é isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Veja agora o versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, fique comigo, meu querido. Redobre a sua atenção. Eu vou descrever aqui nesse vídeo para você, em detalhes, tudo que você precisa saber para não mais ser enganado pelos líderes religiosos. É isso que eu quero que você faça aí. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, preste atenção nisso aqui, e conhecesse todos os mistérios do conhecimento, ou da ciência, em algumas traduções,
E ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Preste atenção nisso aqui. O que você acha que Paulo está tentando passar para os crentes de Corinto quando ele mencionou ou quando ele fez esse discurso aqui? Então, querido, essa linguagem do apóstolo Paulo, que é uma retórica muito importante e interessante, essa retórica não é retórica usada pelo sistema religioso que hoje em dia nós vemos em cada esquina dos bairros, dos municípios, não. Preste atenção o que Paulo está falando, que ainda que ele tivesse o dom de profecia, ainda que ele tivesse o dom dos mistérios do conhecimento, ainda que ele tivesse toda a fé, de maneira tal que ele falasse com os montes, transporta-te daqui para o outro lado, e o monte transportasse, ele está falando, e não tivesse amor, para ele, isso nada valeria. Preste atenção, onde que Paulo botou os dons espirituais, se não tivesse o combustível do amor? O que valeria esses dons espirituais? Preste atenção agora, no versículo 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Isso aqui é feito de modo egoísta pelo sistema religioso. O sistema religioso, quando distribui alguma coisa para os pobres, para o necessitado, isso aqui é feito de modo egoísta. Porque eles fazem questão de fazer isso aqui e mostrar para todo mundo, ou seja, em rede social ou em rede televisiva, eles mostram quando eles estão fazendo isso aqui para o mundo inteiro ficar sabendo. E o mais triste dessa história, eles vinculam a imagem das denominações aos quais eles pertencem nesse ato de distribuir alguma coisa para alguém. Mas não teria que ser feito em nome do Eterno? Não teria que ser feito em nome do amor? Por que que o sistema, eles fazem isso então? Porque não é amor, é egoísmo, não é amor, não é. Porque o amor, quando faz alguma coisa para alguém, faz com uma mão para a outra não ver. É isso que diz a palavra. Então Paulo ele diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que pregasse o meu corpo, entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É demais. É demais. Me diga, meu querido. Me diga aí. Você ficou interessado por este assunto aqui? O combustível dos mistérios do nosso eterno Criador é o amor. Me diga aí. Mede aí se eu já tenho condições de continuar tendo você como inscrito do meu canal. Me diga aí se você está gostando desse assunto. Me diga aí se você alguma vez já viu 1 Coríntios capítulo 13 ser explicado dessa forma. Então fica comigo. E no final, se eu merecer um like seu, sabe o que quer dizer? Quer dizer que você está comigo, que você gostou do assunto, que você concorda comigo. Um like seu significa que este assunto está fazendo você enriquecer cada vez mais no conhecimento. Agora preste atenção,
o verso 4 até o verso 7. Preste atenção nisso aqui. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja. Preste atenção se isto aqui é seguido à risca pela religião e pelos religiosos, principalmente o sistema religioso evangélico. Entre aspas, o amor, ele não se vangloria, ele não fica soberbo, ou ele não é soberbo. Você está encontrando alguma semelhança dentro do sistema religioso que também pratica esses adjetivos aqui? O amor é paciente, é benigno. O amor, ele não tem inveja, ele não é invejoso. Mas dentro do sistema, até mesmo aqui no YouTube, alguns ensinadores, com inveja de outros ensinadores, tentam refutar, tentam denegrir a imagem de outros ensinadores. E isso não é bom, porque isso é inveja. E eu tenho lá inveja de alguém, queridos? Alguém pode falar qualquer coisa do canal do nosso irmão Alberto Lino. Claro que ninguém vai se preocupar com isso, porque o meu canal é pequeno. Eu não estou incomodando ninguém, até porque o meu objetivo não é incomodar ninguém. O meu objetivo é com você que se inscreveu no meu canal e quer aprender e confia em nosso irmão Alberto no que diz respeito à palavra. Você que se inscreveu, e muitos que vão se inscrever é porque gostaram do nosso irmão Alberto Lírio, do canal do nosso irmão Alberto Lírio, do conteúdo, e por isso estão dando like, por isso estão se inscrevendo, por isso estão fazendo seus comentários de boa. É isso aí. O amor, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se ensoberbece. Versículo 5. O amor, ele não se porta inconveniente. Ele não busca os seus próprios interesses. Epa, segura aí. Como disse o nosso irmão Bruno e o nosso irmão Geraldo, segura aí. O amor o quê? Ele não busca os seus próprios interesses? Então a religião está errada. Então os pregadores do sistema religioso estão todos errados. Porque para pregar, eles cobram passagem de avião. Para pregar, eles cobram uma estupefenda. Não sei falar esse verbo, não. Eu não sei, não. Cobra o quê? Cobra o quê? Diga aí nos comentários. Eles cobram o quê? Um cachê estupendo? É isso? Eles cobram um cachê fora dos padrões, até mesmo da igreja ou do templo que eles vão pregar. O amor é o quê? Ele não busca o seu próprio interesse? Será? E o sistema religioso, então? Pedindo dízimo, pedindo oferta para construir templos e templos e colocar no nome da família, colocar no nome do pastor, colocar no nome da esposa, no nome dos filhos, no nome dos netos. E aí? O amor, ele não busca o seu próprio interesse? Então isso que está aí no sistema religioso não é amor. O que está no sistema religioso não é amor. Sabe o que que é? Cobiça. Sabe o que que é? Vontade de enriquecer. Sabe o que que é? Descompromisso com a verdade. O amor, ele não busca o seu próprio interesse. Ele não se irrita, ele não suspeita mal. Ah, querido, o que tem de ensinadores no YouTube, nas redes sociais, processando outros, lançando maldição em cima de outro. O amor é o combustível dos mistérios do Criador. Olha o versículo 6. O amor, ele não se alegra com a injustiça, misericórdia. Não se alegra com o quê?
o amor não se alegra com injustiça, então aí, o que está aí não é amor, é ódio. Por quê? Porque quanto mais você interroga, quanto mais você pergunta ao seu líder sobre algumas verdades da Bíblia, mais eles te menosprezam, mais eles se irritam com você. Ué, mas a Bíblia está dizendo aqui que o amor, ele não se irrita. O amor, ele não se irrita. Ele não se alegra com injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Querido, sabe quem que está ensinando a verdade para vocês, a verdade bíblica? São os ensinadores da graça, que têm responsabilidade com a graça, com a palavra, que não está nem preocupado com aqueles que estão falando mal de você ou mal de nós. Essas pessoas é que se regozija com a verdade, porque o amor, ele se regozija com a verdade e não com a injustiça. Agora o versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É? Bonito, né? Agora veja bem. Onde tem amor, o versículo 8, que eu vou ler para você. Onde tem amor, essas coisas adjetivadas aqui, elas desaparecem. Vamos ler o versículo 8? O amor, ele nunca falha. Ponto. Mas havendo profecias, cessarão. Olha o que o amor faz com a profecia. O amor, ele é capaz até de encobrir, de tirar, desfocar o brilho da profecia. Eu vou te explicar por quê. Olha, onde tem amor, essas coisas adjetivadas, elas desaparecem. O que que desaparece? O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo conhecimento ou ciência, passará. Ou seja, profecias, línguas, conhecimento, frente ao amor, isso deixa de existir. Eu não deixo de praticar o amor porque alguém profetizou para mim não praticar o amor. Eu não deixo a profecia ser mais alta do que o amor da minha vida. Eu não deixo língua estranha desfocar o meu amor pelos meus semelhantes, porque eu dei ouvido para alguém. Eu não deixo de jeito nenhum de amar, porque eu tenho conhecimento, eu tenho ciência das coisas. Eu não deixo de amar porque eu sou profeta. Acabou isso. Eu não deixo de amar porque eu falo língua estranha. Eu não deixo de amar porque eu sou uma pessoa que tem um grande conhecimento de tudo. Não. A Bíblia está dizendo que, havendo o amor, ele nunca falha. Mas havendo profecia, cessarão. Havendo língua, vai desaparecer. E havendo ciência, passará. Por quê, meu querido? Onde tem amor, essas coisas desaparecem. Você sabe que o sistema religioso está macomunado com essas coisas passageiras em detrimento do amor. As religiões, os líderes religiosos, eles amam os seus templos, eles amam os seus dinheiros, eles amam os seus carrões, os seus apartamentos, mas não amam o seu semelhante. Agora veja, meu querido, o quanto é importante você entender a palavra do nosso eterno Criador.
Olha o que diz aqui no versículo 10. Preste atenção. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que seria aniquilado? O verso 8 nos responde: profecias, línguas, conhecimento, tudo isso deveria ser aniquilado quando o amor impera. Então, o que seria aniquilado aqui? Tudo isso que eu falei. E o que seria o que é perfeito? Do versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O que seria aniquilado então? O que seria o que é perfeito? Vamos a Efésios 4, 11 ao 16. Vamos aqui. Efésios 4, 11 ao 16. Olha o que diz aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem usa esse texto para argumentar que os 5 ministérios ainda é válido, eu pergunto, que tipo de crente esses 5 ministérios conseguiu produzir? Qual foi o tipo de crente, que tipo de crente que esses 5 ministérios conseguiu produzir? Se os evangélicos de hoje ainda não entenderam que o combustível da vida eterna é o amor, então os 5 ministérios, que muita gente acredita que é válido ainda hoje, e nós acreditamos que não é mais válido, porque o combustível hoje da vida eterna é o amor, e não mais ministério humano, não existe mais isso. Então, se isso aqui é verdade, se a religião usa isso aqui como base para argumentar que os 5 ministérios ainda é válido, então qual foi o tipo de crente que os 5 ministérios produziu? Se a Bíblia diz que naqueles 5 ministérios, se uma das bases, um dos fundamentos, um dos objetivos era produzir pessoas que chegassem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura do pleno, da plenitude de Cristo. A religião produziu isso? Como? Se a religião não usa o amor como combustível dos mistérios do Criador, eles usam dinheiro, usam medo, usam o pavor, usam a ameaça. Então, esses 5 ministérios, hoje, depois da cruz, não produziu cristão ou crentes como verdadeiros filhos de Deus. Vamos a 1 João 4, para você entender o que eu estou falando. 1 João 4, 15 ao 21. 1 João 4, 15 ao 21. E você vai entender o que eu estou falando. Eu falei que se você ficasse comigo até o final, eu iria descrever, usando a Bíblia como base,
tudo que você precisa saber para não ser enganado pelos líderes religiosos. O seu desejo é compreender a palavra? Você tem obstáculo que faz você não entender a palavra? Agora você não tem mais. O que está em jogo na sua vida é o quê? É tempo? É o quê? Por que isso é tão importante você ouvir até o final? Porque você vai estar ciente, então, das coisas bíblicas. 1 João, capítulo 4, 15 ao 21. Preste atenção. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, isso era João escrevendo para os crentes antes do juízo, porque o juízo é o Apocalipse, aqui ele está antes do juízo. Tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Na religião existe medo. No sistema religioso existe medo. O combustível dos religiosos é o medo que eles empregam em você. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo, ele produz tormento. E é verdade. Os crentes de hoje, eles vivem atormentados. Por quê? Porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Por quê? Porque as pessoas que não é aperfeiçoado em amor é o crente de hoje. Por que ele não é aperfeiçoado em amor? Porque ele vive atormentado pela religião. Pula fora da religião e você vai ver se você não vai ser aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Preste atenção. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Querido, o versículo 15 deixa claro que a condição para ser filho de Deus é a confissão e não é a religião. Você entendeu isso aqui? Vou repetir o versículo 15. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nunca foi na religião, nunca é e nunca será na religião. O amor, o que faz você ser filho de Deus, é a confissão, é o reconhecimento e não a religião. Entendeu, meu querido? O amor é o combustível para você entender os mistérios de Deus. Você entendeu? Então, se eu satisfiz o seu desejo, a sua vontade de conhecimento, eu mereço o seu like. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Amém. Graças ao Eterno.